Super Esporte chegando ao vivo nesta terça-feira. Vocês viram aí o roqueiro o Zé Paz que pôs essa música toda. Gente, hoje o programa tá muito bom. Break rapidinho e logo depois do intervalo tem muita informação para você aqui no Super Esporte. A gente já volta. Nós vamos agora falar do Corinthians, que na quinta-feira encara a Ponte Preta na Arena em Itaquera. Mas vem aqui, Thiaguinho, deixa eu ver se tá esperto. Ah, tá esperto. Mas o assunto lá no Timão não tem sido a macaca, não, e tem sido um clube carioca. Nós vamos falar ao vivo agora? Volta pra cá, Thiaguinho, com o repórter Alexandre Silvestre, que vai nos explicar direito essa história. Bom dia, Alexandre Silvestre. Tá tendo briga na internet entre Corinthians e Flamengo? Rivalidade, na minha opinião, bem sadia entre Flamengo e Corinthians. Michele, linda manhã de sol aqui em Itaquera, onde o Corinthians se prepara nesse belo gramado para o jogo de quinta-feira contra a Ponte Preta. Mas antes, vamos às provocações virtuais. O Flamengo, que no final de semana perdeu o clássico para o Vasco da Gama, está na zona do rebaixamento, numa situação muito delicada. Postou na rede social oficial do clube: "Eu nunca vou te abandonar", demonstrando apoio à equipe que vai caindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Só que a frase foi bolada pelo Corinthians na época da Série B. Então o Corinthians imediatamente também na rede social pediu uma retratação, crédito pela frase. Aí o que acontece? O Flamengo dá aquela cutucadinha, né? Mais uma. Ok, pedimos desculpas à segunda maior torcida do Brasil, porque o Flamengo nas pesquisas tem a maior torcida do nosso país. E aí o Corinthians, brincando para fechar essa sequência de provocações, postou um vídeo e também algumas informações mostrando que o Corinthians na rede social tem muito mais seguidores, que o Corinthians tem mais presença de público nos estádios. E é verdade, nos últimos tempos o Corinthians tem tido uma presença mais marcante de público, não só no Pacaembu como agora na Arena, mas o Flamengo de fato, e no olhômetro, pelo menos essa é a minha experiência, tem mais torcida no geral do que o Corinthians. Lembrando que essas duas equipes vão se enfrentar no dia 12 de julho no Maracanã. Como o Corinthians cedeu o Paulo Guerreiro e o Emerson Sheik antes do final do contrato deles com o clube de Parque São Jorge, o Flamengo já pôde assinar o contrato desses dois reforços para o ataque. Um acordo de cavalheiros diz o seguinte, que os dois não poderão entrar em campo nesse jogo do dia 12. É o que veremos nos próximos dias nessa briga de bastidores. Na minha visão, Michele, uma briga saudável, não tem problema, não tem ofensa nenhuma. Agora vamos ouvir o Wagner Love, que ontem lá no CT do Corinthians, Joaquim Grava, depois do treinamento de reapresentação após uma vitória importante no sábado contra o Figueirense aqui mesmo na Arena, o Wagner Love conversou com jornalistas, está melhorando o rendimento dele, marcando gols, voltou a vestir a camisa 9, que mudou a vida do Wagner Love, e o jogador fala a respeito da provável competitividade que ele vai ter que ter agora com o jogador que está chegando, o Theo Gutierrez, atacante colombiano, eleito o melhor atacante das Américas do ano passado, é jogador do River Plate. O Corinthians acerta ou tenta acertar os últimos detalhes desta negociação, mas o Wagner Love não se sente ameaçado não. Vamos ouvi-lo. E a gente sabe da qualidade, se realmente ele chegar, a gente sabe que não é um concorrente, vamos dizer que é um concorrente, é uma pessoa que vai chegar para ajudar e vai brigar por posição. Mas eu estou aproveitando o meu momento e acho que se ele chegar, ele também vai ter a oportunidade dele. E espero que ele chegue para ajudar o Corinthians, que cada jogador que chegue de qualidade no Corinthians é bom para o grupo ficar mais fortalecido. Até porque a gente vai ter uma sequência de jogos muito, muito grande, agora meio de semana, final de semana, então a gente precisa ter um elenco bom. Então a gente sabe que se chegar um jogador para ajudar, a gente fica muito feliz. Theo Gutierrez está a caminho, mas ainda não acertou com o Corinthians, está prestes a ser anunciado como reforço do Timão. Voltando a falar das provocações, eu me lembro, Michele, e eu sou totalmente a favor desse tipo de brincadeira. Nos anos 80, por exemplo, teve um confronto, por coincidência, entre Corinthians e Flamengo, mata-mata do Campeonato Brasileiro. Se não me falha a memória, no Campeonato Nacional de 84, quartas de final, depois o Corinthians perdeu para o Fluminense, mas nas quartas o Corinthians tomou de 3 do Flamengo no Maracanã. No placar do antigo Maracanã escreveram o seguinte: Timão, Timinho
timeco. Aí um pouquinho, né, de mau gosto. Na volta, o Corinthians deu troco, ganhou de goleada, eliminou o Flamengo e provavelmente um funcionário do São Paulo que operava o placar do Morumbi escreveu o seguinte: muito obrigado pela presença, torcida flamenguista, ponte aérea São Paulo-Rio, partindo às 18h05, 18h10, 18h15, voltem sempre. É isso aí. Agora eu vou pedir para o Zé da Silva, nosso câmera, mostrar um pouquinho da atividade do Corinthians. O técnico Tite fazendo aqui um coletivo em campo reduzido e as mudanças do timão, que tem a volta do Elias da seleção brasileira, Elias que é outro que pode ir para o Flamengo, mas por enquanto continua por aqui. O Corinthians quer se livrar dos jogadores mais caros e das dívidas, né? Mas o Elias está treinando entre os titulares. Outro jogador que volta é o Fagner, foi suspenso, levou o terceiro amarelo, aliás, foi expulso contra o Santos, cumpriu no sábado, volta à equipe. E o Ralf, esse sim, pelo terceiro cartão amarelo, está de volta, porém treinando entre os reservas. Neste momento, o time que enfrenta a Ponte Preta, quinta-feira, 19h30, aqui mesmo nesse estádio, na Arena do Corinthians em Itaquera, terá o Cássio no gol, na lateral o Fagner, Gil e Felipe, além do Wendel, fazendo a linha defensiva, Bruno Henrique de volante, Elias, Jadson, Renato Augusto e Malcom. Na frente, o Wagner Love. Lembrando que o Luciano está com a seleção brasileira que vai disputar os Jogos Pan-Americanos no Canadá. Eu devolvo para você, Michele, Adriano Dolfi, com imagens aqui do Itaquerão. Tá certo, Alexandre Silvestre, muito obrigada. Bom trabalho para você aí, sempre em cima do lance. Pois é, Adriano Dolfi. O que você acha dessas provocações, assim, Corinthians, Flamengo? Eu também gosto, acho bem divertido. Sabe o que está me lembrando, Michele? Parece aqueles jograis que a gente fazia quando eu era adolescente, um passando a bola para o outro, parece uma coisa meio combinado, como o Silvestre falou. É muito bacana, reativa a rivalidade entre as duas maiores torcidas do Brasil, mas assim, na minha opinião, uma coisa muito infantil, uma coisa assim que está soando muito forçada, mas bacana, reativa a rivalidade entre as duas torcidas, numa boa, num clima de paz, sem problema nenhum. Agora, em comum, os dois times têm uma coisa, que são as dívidas, né? As dívidas estão lá em cima, né? Eles podiam dar as mãos e sair pelo mundo para pagar essas dívidas que são altíssimas entre as duas equipes, né? Isso eles não vão publicar nunca nas redes sociais. Né? Mas o Flamengo está contratando, né? Está levando todo mundo do Corinthians. Alexandre Silvestre, tem mais informações por aí? É que eu lembrei de uma provocação que aconteceu neste domingo no Allianz Parque, antes do clássico do derby do Choque Rei entre Palmeiras e São Paulo. O Rogério Ceni já estava se aquecendo no gramado, uma meia hora antes do jogo começar, quando no telão da Arena do Palmeiras apareceu o animador da torcida com dois garotinhos lado a lado, brincando com os seguintes termos: moleque, o que você gosta ali em cima do bolo de chocolate? Aí o menino: da cobertura, tio. E o que a imprensa está fazendo hoje aqui? A cobertura do jogo, tio. E aí o tio pediu para o telão exibir o gol de cobertura do Robinho em cima do Rogério Ceni no 3-0 do Campeonato Paulista. Isso porque o Rogério estava se aquecendo, vendo e ouvindo tudo. É isso aí, Michele. Tá certo, Silvestre. Vale tudo para desestabilizar o adversário de uma forma bacana e divertida e inteligente, bem-humorada, né? Bom, e o Theo Gutierrez, que deve estar chegando, só dando a informação para o nosso telespectador, ele foi eleito pelo jornal uruguaio El País como o melhor jogador das Américas do ano passado. Ele que é colombiano, então acho que vai ser um bom reforço, né, Adriano? Ótimo reforço. E ele vem fazendo uma grande campanha com o River Plate, é um jogador essencial no time argentino que está na semifinal do torneio e chega, na minha opinião, não para brigar por posição no Corinthians. Acho que ele chega para ser titular. E por que não ele jogar junto com o Wagner Love? São dois jogadores de qualidade, eles podem compor-se, dependendo do jogo, uma dupla de ataque, aí fica a opção para o técnico Tite. E mais uma coisa, o Silvestre falou do Elias, mas o Edu Gaspar esteve conosco no Mesa Redonda domingo e disse que o Elias fica. Mas, né, eu não sei, esses dirigentes cada vez falam uma coisa. E ontem você esteve lá no São Paulo, não é isso mesmo? Exatamente. Tem as informações de lá? Como que estão as notícias lá no São Paulo? O Rodrigo Caio vai voltar para o Brasil? Não deu certo o negócio? O Rodrigo Caio está acertando com outro clube espanhol, o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid já tinha interesse, né, no futebol dele, o Valência chegou à frente, mas por uma questão de valores, né, o empresário do Rodrigo Caio
clube e o jogador não chegaram a um acerto. O Atlético de Madrid deve estar levando o Rodrigo Caio, está acontecendo uma reunião hoje lá na Espanha, em Madrid. O Rodrigo Caio talvez retorne nessa quarta-feira já acertado com o Real Madrid, conforme falou inclusive Flávio Prado. O Atlético de Madrid. Conforme falou inclusive o Flávio Prado no último Mesa Redonda. Então, parece que teve problemas em relação aos salários, à remuneração, em relação ao que ele ia ter que pagar para os empresários, né? E tem outras pessoas falando que ele fez exame nos joelhos e detectou que ele ainda tinha alguma lesão, né? Bom, enfim. E outra coisa, mas agora a gente vai chamar a reportagem do São Paulo? Sim, é uma entrevista do Michel Bastos, aliás, o sincero Michel Bastos, né? Que ontem falou sobre tudo que tinha direito no São Paulo, mas principalmente em relação ao atraso de salários, Michel. Legal, roda. Por enquanto não tem essa intenção de botar na justiça, mas sinceramente, quem ganha eu na carteira, tá regularizado, desde que cheguei aqui tá tudo certo, o que tá faltando na imagem. O que acontece é quando você faz o seu contrato, se você colocar tudo na carteira, vai receber. Eu, quando vim para cá, pelo que os jogadores me falaram, o São Paulo nunca foi um clube de atrasar salários, sempre arcou com seus compromissos, enfim. Então a gente está vendo que é uma situação difícil, mas, lógico, se eu soubesse, eu tinha colocado também tudo na carteira para receber meu dinheiro. Mas, enfim, a gente conversou, eles falaram que vão tentar o mais rápido possível regularizar isso, porque sabe que é uma situação difícil, né, para muitos, né, que depende disso, tem família, tem filhos, então, enfim, mas espero aí que o mais rápido possível eles consigam regularizar para que tudo volte ao normal. Esse tem dado sangue pelo time, Tem dado sangue e as entrevistas dele são muito boas, sempre sincero, falando a verdade, jogando limpo com a imprensa. O São Paulo está atrasando o pagamento de salário. 4 meses, né? 4 meses, ele inclusive brincou, se eu soubesse que era assim, eu recebia tudo pela carteira, né? Pela CLT. Mas o clube não ia pagar porque é muito dinheiro. Exatamente, mas claro que essa situação incomoda, Michele, mas tem que desvincular, não tem nada a ver atraso de salário com rendimento dentro de campo. São Paulo foi líder do Campeonato Brasileiro com essa mesma questão de atraso de salários. Perdeu um jogo por 4-0, uma derrota contundente, e isso sim tem que gerar cobrança por parte do Juan Carlos Osório, da diretoria, e claro, uma cobrança interna também entre os próprios jogadores, né? E cobrança está sendo agora feita muito em cima do Paulo Henrique Ganso, que teve uma péssima atuação no jogo contra o Palmeiras, ele está disperso em campo. Já vem de tempos, né? Já vem de tempos, está sendo super criticado pelos torcedores nas redes sociais e deve ser afastado do elenco aí para se recuperar e tentar mostrar um bom futebol novamente. Então o Osório não deve colocá-lo na próxima partida. O Memorial das Conquistas do Santos recebeu ontem a presença de um dos maiores ídolos da história do Peixe. José Macia, o Pepe, lançou na noite desta segunda-feira a biografia dele intitulada Pepe, o Canhão da Vila. O evento contou com a participação do presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, que aproveitou a cerimônia para falar sobre a renovação de contrato do atacante Robinho. Por enquanto não temos novidade e estamos trabalhando para que ele fique, mas, como eu tenho dito, dentro dos limites do Santos. A diferença dentro desses limites do Santos, daquilo que sonha o Robinho em receber, é uma distância muito grande, é uma diferença muito grande? Creio que não. O Santos continua pagando o salário que ele pediu e o salário que ele recebe. Não há diferença entre o que ele pediu e o que nós oferecemos. Adriano Dolfo, hoje é o último dia de contrato do Robinho com o Santos. A partir de amanhã, ele já está livre para negociar e para ir embora e para qualquer equipe. Hoje é o dia D em relação à resolução da questão contratual do Robinho. Ele tem 4 propostas. Uma do time chinês, que é a melhor proposta. É uma Guangzhou Evergrande, exatamente, é o do Felipão. Do Felipão, é uma proposta muito boa. Tem também do Querétaro, o time que o Ronaldinho Gaúcho atuou. Tem do Cruzeiro e a do Santos. A do Santos é a pior proposta. O que a diretoria do Santos está contando nesse momento? É que o coração do jogador, revelado nas categorias de base, que ama a cidade, ama o clube, conte mais nesse momento. Que ele decida ficar em Santos por causa do amor ao clube.
contar só com o amor de jogador a um clube, a gente sabe que é difícil. A gente vê poucos casos, a empresária dele tinha falado que não ia ter amor nessa história. Pois é, tem poucos casos hoje em dia que contam mais o amor em relação à parte de grana. Só que eu acredito ainda que exista uma possibilidade do Robinho ficar, mas, porém, a proposta salarial da China é quase o dobro da do Santos. É uma proposta que não tem absolutamente nada a ver com a do Santos. A do Santos, o pagamento de luvas, por exemplo, está diluído nos 3 anos. Na China, o pagamento de luva é instantâneo. Ai, não dá, Isso gente, conta muito para o jogador e para o mercado chinês, para o futebol chinês. Eu diria que mais ou menos 20%, 30% seja aí o que sobrou para o Santos para ter esperança nesse momento dele ficar na Vila Belmiro. Rapidinho, Rodolfo, mas em termos de seleção brasileira, não é melhor para o Robinho ficar no Santos do que se esconder lá na China? Pois é, né, Michele? Mas a gente vê jogadores como o Everton Ribeiro, como o próprio Diego Tardelli, que estão sendo convocados, estão sendo observados pelo técnico Dunga nesse momento, inclusive disputaram a Copa América. E tem um outro negócio, o Robinho é um jogador já de mais de 30 anos. Talvez ele já nem conte mais com convocações no futuro. Verdade, melhor garantir o bolso, né? Bom, no Palmeiras a reapresentação ontem na Academia de Futebol foi cheia de alegria, claro, por conta aí da goleada sobre o São Paulo no último domingo. A reportagem é do Felipe Sboril. Não era só o Palmeiras que precisava de uma vitória e da forma que foi no último domingo. O novo professor Marcelo Oliveira era o cara que necessitava desse triunfo. O clima por aqui ficou melhor, tem até brincadeirinhas durante o treinamento. A arrancada no Campeonato Brasileiro era necessária, já que a zona de rebaixamento estava próxima. Mais aliviados, os jogadores do Palmeiras se reapresentaram na tarde desta segunda-feira com os pés no chão. A gente está bem focado, o Lucas comentou muito, né? Nosso capitão Lucas comentou, foca bastante nesse assunto. Sempre fala na pré-eleção, às vezes também está reunindo entre a gente tem essa aproximação maior, esse entrosamento maior. E ele fala sempre, pé no chão, humildade, não só ele, mas todos, o Zé comenta muito também, o Price, é isso, acho que a gente não ganhou nada, pô, é só o começo de muitas vitórias que tá por vir pela frente. Existe a consciência de que uma vitória em um clássico eleva o ânimo, mas pode ser traiçoeira. Uma equipe que com Oswaldo de Oliveira tinha uma postura e com o novo comandante mudou a forma de jogar. Não mudou nada. O trabalho do Oswaldo é muito parecido com o professor Marcelo, parece muito. Tem algumas coisas assim, muito pequenas que é diferente, mas não mudou quase nada. Acho que o que mudou foi quem estava numa tarde feliz, iluminada, que a gente pôde aproveitar bem a oportunidade e sair com os 3 pontos, que é o mais importante, quem estava precisando muito. Foi um jogo que a gente estava de vez de uma derrota, né? O primeiro jogo do professor Marcelo, e foi bom que ele pôde ganhar, e nenhum clássico, principalmente o professor Marcelo, foi muito bom. O time agora encara nesta quarta-feira a Chapecoense em casa, e algumas mudanças no elenco devem acontecer, principalmente com quem não vem sendo aproveitado com tanta frequência. Com o elenco inchado e a confirmação da saída do zagueiro Wellington, mais 2 atletas devem deixar o Palmeiras nas próximas horas. O zagueiro Tóbio e também o atacante Cristaldo estão na lista. Pois é, os dois devem estar saindo, né, Adriano? Pois é, o Cristaldo ele pode ir para o futebol mexicano, o Tóbio, o Boca quer ir por empréstimo, o Palmeiras não aceita, mas o Cristaldo, na minha opinião, é o melhor desses gringos. Também acho. Não venderia o Cristaldo para clube nenhum, deixaria ele no elenco. Então, o Palmeiras está encerrando os investimentos aí, né, com as contratações do Leandro Almeida e do atacante Barrios. O zagueiro Leandro Almeida custou 3 milhões e o Barrios vai ter maior salário do elenco de R$500 mil, mais um prêmio de assinatura pelo contrato. E aí ele encerra, não vai contratar mais ninguém, só vai vender gente agora. Michele, eu fiquei curioso com uma coisa. A gente viu o Vitor Ramos na coletiva, ele tem aquela tatuagem aqui do beijinho, né? Uhum. Se o seu marido fizesse essa tatuagem, o que você faria? Ele não seria louco de fazer uma tatuagem dessa e nem de chegar com uma marquinha dessa em casa, né? Ah, bom. Só se for a minha marquinha. Eu ia falar, marquinha tudo bem, né? Não, marquinha tudo bem não. Melhor então fazer a tatuagem. Não, nem tatuagem. Não gosto não dessa tatuagem do beijinho, não. Foi a Nicole Bols que deixou a marca lá no Vitor Ramos. Gente, o programa de hoje fica por aqui. Adriano Dolfo, muito obrigada pela sua presença. Michele. Bom trabalho pra você hoje no Palmeiras. A gente tem um encontro marcado às 6 da tarde, tá bom? Eu te espero. Um beijo. Até lá. Tchau. A máquina captura a coreógrafa Débora Coker. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita.
Portugal.